Oi, pessoal, bem-vindo para mais uma aula de francês. Eu me chamo Heitor e eu peço que você se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo, caso esse vídeo te ajude, tá bom? A gente vai estudar hoje le verbe avoir, que é o verbo avoir, que é o verbo ter do francês. A gente vai aprender a conjugação do verbo e também a pronúncia, como a gente deve pronunciar em cada pessoa, tá bom? Então, vamos começar. Le verbe avoir é o verbo ter do francês. Então, o que é avoir? Na tradução, ele seria o nosso ter. Como que é a utilização desse verbo? Esse verbo a gente utiliza da mesma forma que o português. Ele é muito parecido, ele é muito semelhante. Então, a gente vai utilizar para a idade e também a gente vai utilizar em questão de posse e tudo mais. E indo mais à frente, que não é o objetivo desse vídeo no momento, o verbo avoir também é utilizado para fazer o passé composé. Então ele é utilizado também no francês para fazer o passado das frases, o passado dos outros verbos, tá bom? Só que esse assunto é quando a gente falar sobre o passé composé. Agora vamos para a parte que é mais difícil, que é a conjugação do verbo, tá? Vamos lá. No português, a gente tem o verbo ter e a gente tem essa conjugação: eu tenho, tu tens, ele, ela, a gente tem, nós temos, vós tendes, eles, elas têm. E no francês? No francês, o verbo avoir, ele vai ser conjugado da seguinte forma: je, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, il, elles ont. Que aí fica ils ont, elles ont, tá? Então vamos lá, mais uma vez. Je, tu as, il, elle a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. E agora eu vou estar ensinando para vocês como realizar essa pronúncia de uma forma mais fácil, para vocês entenderem essa conjugação e pronunciar da forma correta. Então vamos para a pronúncia dele. A gente aqui então, eu fiz o seguinte, eu coloquei o verbo conjugado e eu coloquei aqui a pronúncia que eu vou estar explicando. Quando a gente tem o o com i no francês, muitas vezes vai ter o som de oa. Então o verbo não é avoir, ele não se escreve avoir. A gente vai fazer esse o com i, o som de oa, avoir. Por isso que eu coloquei aqui, ó, avoir. Quando a gente vai para o je, que sou eu, a gente coloca o apóstrofo. Por quê? Porque je termina com e, que é uma vogal, e o verbo conjugado, que é o e, o ai, ele começa com uma vogal, então vai chamar esse apóstrofo. Esse a com i, a gente vai ter o som de e, então vai ficar je. Ou então o som de e, je. Por que que tem essa diferença? Porque quando a gente está mais para o norte da França, ele é mais aberto. No caso de Paris, por exemplo, a gente tem esse A com I mais aberto, é um sotaque, acaba ficando je. Quando a gente vai para o sul da França, a gente tem esse A com I mais fechadinho, ele fica je. Então, é normal ter essa diferença de sotaque no país, igual ocorre aqui no Brasil também. Eu aconselho a falar ele mais aberto, já, porque como a gente é gringo, fica mais nítido que a gente está falando o verbo avoir conjugado, tá? E não somente a pessoa, je. Então, eu aconselho falar mais aberto, já. Quando a gente vai para o tu, a, esse S final aqui, a gente não pronuncia. Então fica tu, a. O U, ele é um U mais francês, né? Então o U, ele não é igual ao nosso U. Ele é o U. Tu, a. Tá bom? No il, el, não tem segredo. Por quê? Porque é il lá, é lá, tá? Ocorre essa ligaçãozinha do L com A. E o on, que é a gente, também on na. Então aqui não tem segredo, tá? Nos Avon, a gente vai ter um segredo, que é o quê? Nu. Esse S do nu, ele vai ligar com o Avon, que é o verbo. Quando a gente faz essa ligaçãozinha do S do nu com A do Avon, a gente
vai ter esse sonzinho de Z, nous avons, e não pronuncia esse S final do avon. Nous avons. Por isso que eu escrevi aqui na pronúncia. Nous avons. O mesmo vai ocorrer com vous avez. O S do vous, ele vai se conectar com a do haver e vai dar esse sonzinho de Z, essa ligação. Vous avez. E a gente não pronuncia esse Z final. E esse E, ele vai ser como se tivesse um acento circunflexo. Vous avez. No il, el, on, a gente também tem esse S do il ou S do el ligando com on. Então vai ficar ils ont ou elles ont, tá bom? Não pronuncie esse T final. Igual eu coloquei aqui, ó. Ils ont, elles ont. Então, esse quadrinho da pronúncia aqui é um quadro que fiz, tá? Eu fiz para tentar ajudar vocês, ajudar a entender como faz a pronúncia no francês. Porque tem esses, o S muitas vezes a gente não pronuncia, o Z final a gente não pronuncia, o T também a gente não está pronunciando. Então, às vezes pode ficar um pouco confuso em relação ao que a gente está vendo e o que a gente está pronunciando. O francês funciona muito assim. A gente não pronuncia da forma como está escrito, tá? E, e aqui eu finalizo. Merci, merci beaucoup. Eu estou nas outras redes sociais também como Profeitor Heitor FR. É só vocês irem lá, seguir. Isso me ajuda muito. Ajuda muito também você compartilhar, se inscrever no canal. Eu deixo aqui meu muito obrigado. A tout à l'heure. Tchau!